Bom, então vamos fazer a questão aqui da Unirio sobre campo magnético, mais especificamente, né, o campo magnético da Terra e como uma bússola funciona. Né? A questão diz o seguinte: os antigos navegantes usavam a bússola para orientação em alto mar devido à sua propriedade de se alinhar de acordo com as linhas de campo geomagnético. Analisando a figura onde estão representadas essas linhas, podemos afirmar que... Bom, para tentar explicar então essa questão, eu vou imaginar a Terra e o seu campo magnético. Né? Então, vou tentar desenhar aqui o planeta Terra, né? Sendo redondo, desenhar de azul, porque eu acho que é uma cor sugestiva para a Terra. Né? Então, a gente tem o planeta Terra aqui, e a gente sabe que a Terra tem um polo norte e um polo sul geográfico. Tá? Então, essa é a característica da Terra. Aí a gente vai pensar, cara, mas para que a gente usa uma bússola? Né? Usualmente a gente usa uma bússola porque a gente quer de alguma maneira se orientar. Então a bússola é um pequeno ímã e a bússola consegue apontar para o polo norte da Terra, polo norte geográfico da Terra. Né? Então me ajuda ali com essa localização geográfica. Então vou imaginar que eu tenho uma bússola na minha mão e vou usar ela, estou numa posição aproximadamente ali no equador da Terra e vou tentar usar essa bússola. Se eu pegar a bússola, eu vou ver que o norte da bússola, o polo norte da bússola, a bússola é um pequeno ímã, né? Então, como ímã, a bússola tem um polo norte e um polo sul, e esse polo norte da bússola, o ponteirinho, né, da bússola, aponta para o norte geográfico. Em contrapartida, o polo sul da bússola vai apontar para o polo sul geográfico. Então, quando a gente vai usar uma bússola, a gente sabe que o norte da bússola aponta para o polo norte da Terra. Isso ajuda bastante a gente, né, em termos de localização geográfica. Tá? Então, a bússola possui propriedades magnéticas, né? A bússola tem um polo norte e um polo sul. O norte da bússola aponta para o norte da Terra. E a gente pode pensar, então, tá, mas por que isso acontece? Isso acontece porque a Terra é como se fosse um ímã gigantesco. Né? Então, vou imaginar o planeta Terra como se fosse um ímã gigantesco. E o polo norte geográfico da Terra atrai o norte da bússola. Mas a gente sabe que polo norte não atrai polo norte. Então, quando a gente pensa na característica magnética da Terra, então vou pensar aqui, né? Vou tentar... Estou imaginando a Terra aqui como se fosse um ímã gigantesco, tá? Então, colocando aqui, né, um ímã no interior da Terra. Opa, um pouquinho torto. Imaginando aqui, tá? Então, como todo ímã, se a Terra é um ímã gigantesco, a Terra tem que ter um polo norte e um polo sul magnético. Além do polo norte e polo sul geográfico, a Terra tem um polo norte e polo sul magnético, que é o que dá a característica magnética da Terra. Só que, se o polo norte geográfico da Terra está atraindo o norte da bússola, isso significa que onde a gente tem o polo norte geográfico, na verdade, a gente vai ter um polo com característica oposta, a gente vai ter um sul magnético, porque o polo sul magnético atrai o norte da bússola. De forma análoga, a gente pode pensar, né, que se o polo sul da bússola está sendo atraído pelo sul geográfico, né, polo sul da bússola sendo atraído pelo sul geográfico, isso significa que onde a gente tem o sul geográfico, a gente tem, na verdade, um norte magnético. Porque eu preciso de um norte magnético para atrair o sul da bússola, que é um sul também magnético. Né? Então, polos de nomes opostos se atraem. Então, falando em magnetismo, né, o que atrai um polo sul da bússola tem que ser um norte magnético. Quando eu penso na Terra como sendo um ímã gigantesco, onde a gente tem o sul geográfico, a gente vai ter o norte magnético, a gente tem o norte geográfico, é onde a gente vai ter o sul magnético. Se eu fosse desenhar as linhas de campo magnético da Terra, eu tenho que levar em consideração, então, essa propriedade da Terra, que é o norte magnético. O campo magnético da Terra tem que sair do norte magnético. Sai do norte magnético para entrar no sul magnético. Então, não sei desenhar, não consigo desenhar tão perfeitamente assim essas linhas, né? Mas a ideia é mais ou menos ter então linhas, várias linhas, né, que saem do norte magnético e entram no sul magnético. Saem do norte magnético, entram no sul magnético. Saindo do norte, aqui embaixo, norte magnético aqui embaixo, entrando no sul lá em cima, tá? Teriam diversas linhas, né, que saem do norte e entram no sul. A bússola se alinha justamente de acordo com essas linhas de campo magnético. Né? Essas linhas de campo magnético, embora estejam muito mal representadas aqui por mim, né? Até vergonha desse desenho, mas enfim, elas são linhas de campo fechadas. Tá? A gente geralmente não representa essa característica dela ser fechada, mas são linhas que estão dando voltas. Tá? Vou deixar o desenho mais bonitinho, né? Só com as linhas menos feias, dizendo que o campo magnético sai do norte magnético, entra no sul magnético. Então vamos voltar lá para a questão para ver se a gente consegue, pensando, né,
nisso que a gente falou, achar uma alternativa que seja a resposta, tá? Bom, o polo sul do ponteiro da bússola aponta para o norte, letra A, né? Item A. O polo sul do ponteiro da bússola aponta para o norte geográfico. Não foi isso que a gente viu, né? A gente viu que tem uma questão ali invertida, né? Letra B. O polo norte do ponteiro da bússola aponta para o norte geográfico. Até aí perfeito. Porque as linhas de campo magnético da Terra não são fechadas. Não, as linhas de campo magnético da Terra são fechadas, né? Na figura do problema, muito melhor do que a minha figura, dá até para ver aí que essas linhas de campo magnético da Terra são fechadas, tá? São linhas fechadas. Letra C. O polo sul do ponteiro da bússola aponta para o sul geográfico. Porque o sul geográfico corresponde ao sul magnético. Não, a gente sabe que o sul geográfico, na verdade, corresponde ao norte magnético, né? Letra D. O polo norte do ponteiro da bússola aponta para o sul geográfico, porque norte geográfico corresponde a norte magnético. Então a gente tem dois erros aí, né? O norte do ponteiro da bússola aponta para o norte geográfico e o norte geográfico, na verdade, é o sul magnético, né? E letra E, para fechar, espero que ela seja a resposta, né? Senão a gente vai ter um certo problema, diz o seguinte, né? O polo sul do ponteiro da bússola aponta para o sul geográfico. Sul da bússola, sul geográfico. Perfeito. Porque o norte geográfico é o sul magnético. Então o sul da bússola não aponta para o norte geográfico, porque o norte geográfico, na verdade, é o sul magnético, né? Tem essa inversão aí. Então vamos conferir aqui, né? O polo sul do ponteiro da bússola aponta para o sul geográfico. Se a gente revisar lá aquela imagem que eu fiz, olha lá, ó, é isso, né? O sul do ponteiro da bússola para o sul geográfico. E aí a justificativa que ele bota pra gente, né? Porque o norte geográfico corresponde ao sul magnético. Então, mais uma vez, né? O norte geográfico corresponde ao sul magnético. Então, o sul da bússola não pode apontar para o norte geográfico, porque lá tem o sul. Sul repele sul, sul magnético repele sul magnético. Então, resposta, letra E, de Apple. Grande abraço, galera. Até a próxima.